Tá com pena, leva para casa. Ou a esquerda defende bandido. Essas são algumas frases que a gente escuta muito quando o assunto é violência no país. A esquerda, por muitas vezes, ela é acusada de defender bandido, de ter pena. Hoje eu quero debater com vocês sobre isso. Meu nome é Henrique Lima, você está no canal Sociologia no Cotidiano. Antes de você me xingar ou falar alguma coisa, espera um pouco, vamos conversar, e depois você bota aqui nos comentários, e aí eu respondo, desde que o seu comentário seja educado e baseado em fatos concretos e não no que eu penso. Porque o que eu acho, o que você acha, ou o que eu vejo ao meu entorno muito curto, isso não é ciência, isso não prova como a realidade funciona. E a sociedade é uma realidade construída, ela não é natural, ela não é uma planta. E aí o pensamento do cara que comete o crime não é o mesmo que o meu ou o seu. Eu tenho plena consciência de que cometer um crime não é legal, não é bom. Mas eu tive uma vivência e você teve outra. Então, vamos ter um pouco de calma e vamos refletir um pouco sobre isso. Dito isto, sim, entrar no crime é uma escolha. Só que quais são as escolhas que são colocadas para essas pessoas? Quem são esses jovens infratores que estão em conflito com a lei? Quem são os nossos presidiários, ou mesmo os adultos? O que acontece com eles lá e o que acontece quando eles saem? Do jeito que está hoje, está solucionando o problema de violência no país? Não. Prender está resolvendo? Não. Matar está resolvendo? Não. Então temos um pouco de calma e vamos pensar que a violência é um problema social complexo e qualquer resposta curta, fácil, que venha a ser dado por qualquer pessoa, principalmente se for um político, alguém que esteja querendo entrar na vida política, provavelmente é apenas para ganhar seu voto. Porque a insegurança pública hoje, ela é uma ferramenta de voto. E por isso ela não é pensada com soluções reais e concretas que só vão acontecer de verdade a longos prazos. Ok? E não adianta a gente comparar Brasil com Islândia, com Irlanda, com um país nórdico, porque são construções sociais diferentes. Se pena de morte resolvesse, Estados Unidos não teria criminosos. Ou não? Certo? Então vamos lá. Como é que eu decidi fazer esse vídeo? Foi um post que saiu recentemente num jornal aqui local, chamado Diário do Nordeste. A gente vai ler um pouco sobre esse post. E aí tem uns comentários lá que eu não vou ler, mas eu acho importante a gente entender de onde é que vem essa ideia, certo? Vou levar vocês para a tela. Vamos lá, o post é esse daqui, olha só. Falta d'água, ratos e tortura. Inspeção em unidades socioeducativas do Ceará constatam violações. O texto é o seguinte. Uma comitiva coordenada pelos Conselhos Nacionais de Direitos Humanos inspecionou 6 unidades socioeducativas no Ceará e constatou uma série de violações. Os problemas denunciados vão desde a estrutura dos espaços, como superlotação, ratos e baratas nas celas, devido à sujeira e à falta de água, até ameaças e agressões feitas por policiais e socioeducadores contra os jovens em conflito com a lei. Foram inspecionadas as unidades, ele fala nas unidades aqui, participaram da comitiva Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, Coalizão pela Socioeducação, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará. E aí tem um monte de... foram relatados, foram colhidos relatos de 200 jovens, certo? E as denúncias vão ser enviadas para os órgãos responsáveis. E aí aqui começa uma série de comentários. Quero ver os direitos humanos ir na casa do pai de família que eles mataram. Quando vai ser esse dia? Será mesmo que os direitos humanos não vai até essa casa ou isso é um senso comum? Eu particularmente não sei e eu acho sim que o Estado falha em não dar assistência a essas pessoas que são vítimas do crime, certo? Eu não estou discordando disso. Mas o fato de ter uma falha lá não significa que nós temos que falhar de todos os lados. Eu fiz um texto aqui que, enfim, não vou colocar para pauta. O cara comentou aqui o que eu entendo que o que eu não entendo que os caras vê que é cruel e fica chorando quando sai, faz de tudo. É lamentável o português, né? Dessa galera, né? Ó, um comentário decente aqui, ó.
Todas as pessoas querem que a violência diminua, mas a maioria não está disposta. A maioria está disposta a ser mais violenta, mesmo sem conhecer as particularidades de cada lugar e pessoa. Se esses adolescentes cometerem algum erro, precisam sair desse ambiente totalmente restaurados e prontos para uma nova trajetória. Dessa forma, se reduz a violência aqui fora. Não precisa amar ninguém. Perfeito. Levar ninguém para casa, é preciso que a política funcione corretamente. E mesmo que a maioria acredite que tortura resolve o problema de segurança pública, eu continuo acreditando na educação, na resiliência e na construção de novas trajetórias. Perfeito. Meu colega Regis Pereira Silva. Perfeito. Se queria comida boa, dormida digna, estava trabalhando e não agindo de forma errada. O bom é que a galera que deve tudo se dizer cristã, né? E pregando ódio à violência. Eu duvido muito que Cristo, se ele tivesse Instagram, ele desse like nesses comentários aqui, né? No dia que entenderem que a violência se combate com investimento na educação e na cultura, isso muda. Olha aí, um comentário bom. Mas, tirando isso, quem são os nossos jovens infratores? Deixa eu levar vocês aqui para a gente entender o que está acontecendo. Estudo mostra o perfil do jovem infrator no Brasil. Um estudo da Universidade Federal Fluminense apurou que mais de 90% dos mais de 143 mil adolescentes que cumprem medidas de liberdade assistida, semi-liberdade, internação restrita e prestação de serviços à comunidade não completaram o ensino fundamental. Então vocês vejam que é uma falha aqui, primeiro, na educação e em estar na escola e permanecer na escola. Um outro número preocupante é de que mais de 70% dessas pessoas, desses adolescentes, vivem em áreas de conflito armado. Então, será se nós reduzíssemos essas áreas, o Estado chegando presente nessas áreas, com lazer, com a escola de qualidade, com a alimentação na escola de qualidade, com políticas públicas de permanência desse adolescente na escola, inclusive ajudando os pais, ou a mãe, que muitas vezes é mãe solo, ajudando sim financeiramente, para que ela consiga fazer com que esse adolescente esteja na escola e não saia para ter que trabalhar e ganhe um salário ruim. E a gente vai já ver sobre isso. Né? Será que essas coisas não ajudariam? Não fariam a diferença? Eu acredito que a gente tem que começar a pensar em soluções e não somente jogar numa vala e bater e punir e vingança. Por que eu acho que as denúncias sobre os policiais e os agentes socioeducativos são reais, né, em relação aos adolescentes? E eu não estou dizendo que aquele adolescente tem que ser passado a mão na cabeça e tem que ter pena. Não estou dizendo isso, não. Eu estou falando de justiça. Eu estou falando de tentar fazer com que esse adolescente saia sem ser mais violento ainda. Porque a gente vive numa sociedade da violência, só ver os comentários. Tudo a gente resolve com violência. Aliás, a gente acha que resolve com violência. É igual o pai que bate na criança, porque acha que bater resolve mais fácil do que uma conversa, do que explicar, do que ensinar, do que ser paciente, porque a criança não é um adulto em miniatura. A criança não tem a percepção da vida como um adulto. Ah, mas ele já tem 7 anos. Se você acha que ele já tem 7 anos, você é burra. Enfim, isso é um outro assunto. Mas vamos lá, vamos descer aqui. Outro dado sobre o perfil dos jovens entrevistados são que 97% deles são homens, 76% são negros, 34% possuem renda familiar de 1 a 3 salários mínimos e 70% deles está na faixa etária entre 15 e 17 anos. Eu vou ler a conclusão, mas eu vou deixar todos os links no comentário desse vídeo, certo? O estudo concluiu que os jovens que cometem atos infracionais são os mais vulneráveis no Brasil. Homens, negros, pobres, pouco escolarizados e que começaram a trabalhar muito cedo. A pesquisa mostra que somente os pretos e pobres vão para o sistema socioeducativo, enquanto os outros são liberados. Ou seja, se você é branco, você é liberado. Você provavelmente vai cumprir ali uma medida comunitária. Certo? Então, nós temos vários problemas. Como eu estou te falando, a violência é um problema complexo, que tem que ser pensado na base, para impedir que esse jovem ele entre no crime. E, mais uma vez, sim, entrar no crime é uma escolha. Mas quais são as escolhas que são dadas para esse jovem? Quais foram as escolhas que foram dadas para o jovem filho de alguém que mora num apartamento à beira-mar? Ou no bairro nobre de uma cidade? E quais são as possibilidades, as escolhas que foram dadas para o jovem de uma zona periférica, filho de uma lavadeira, mãe solo, que às vezes falta comida dentro de casa, que não tem dinheiro e tá um videogame em casa,
que não tem direito a jogar bola, que não tem direito a uma praia, um cinema, um livro. Entende? É disso que eu estou falando. E aí eu vou trazer outros dados aqui para vocês. Aqui eu tenho um gráfico que é o seguinte. Esse primeiro gráfico é a taxa de desemprego. O segundo são pessoas ocupadas informalmente, o emprego informal. O terceiro em condições de pobreza. E o quarto gráfico em condições de extrema pobreza. Esse gráfico é do PNAD 2019. A corzinha mais clara, o begezinho mais claro, são os brancos e o marrom mais escuro são pretos e pardos, que, para quem não sabe, segundo os dados do IBGE, preto e pardo são as populações étnicas negras, certo? Preto e pardo são cor e etnia, ou raça, como você queira chamar, é a negra, ok? Então vamos lá. A taxa de desemprego, vejam que ela é maior com as pessoas pretas e pardas. Então, 13,60% das pessoas empregadas são negras e 9,20% são brancas. Pessoas ocupadas na informalidade, 47,40%, quase 50% das pessoas informais são pessoas negras, contra 34% de pessoas brancas. Em condições de pobreza, 73,60% de pessoas em condições de pobreza são pretas ou pardas. E 25,40% são brancas. E em extrema pobreza, nós temos 76,7% de pessoas negras e 22,3% de pessoas brancas na faixa de extrema pobreza no Brasil. Existe um mito da democracia racial no Brasil, que é apenas a questão do esforço. Eu não vou negar que existe sim a questão do esforço, da meritocracia individual, tudo bem. Mas a questão é quais são as possibilidades que são dadas para as pessoas. Nós tivemos no Brasil, né, 300 anos de escravidão. E você acha que a pessoa que foi negra liberta, ela foi para onde? Virar um grande CEO? Um grande gerente? Um grande comerciante? Não foi, foi para a rua. Foi assumir os piores lugares de empregos, de trabalhos da época, onde aquela pessoa que tinha ali um pouco mais dinheiro, digamos assim, para facilitar a sua conversa, ficou nos melhores empregos. Existia pessoas pretas e pardas com melhores condições? Tinha. Tanto é que está aqui. 76% são pretas e pardas, mas tem uma outra galera que não está ali, que se deu bem, ok. Mas ainda assim, a pessoa que é preta e parda, ela sofre preconceito por causa da sua cor. Então não acredite que essa pessoa seja capaz, que ela tem dinheiro, ou se ela conseguiu foi pelo crime. Mas o que eu queria que vocês entendessem, não é que a esquerda tem pena de bandido. E o argumento do tá com pena leva para casa é um argumento burro. Eu não estou dizendo que você que argumenta assim seja burro. Eu estou dizendo que ele é um argumento burro porque ele é limitado. Ele não pensa a sociedade como um todo. Sim, tem a questão do querer, da pessoa não entrar pro crime? Tem. Mas às vezes a mãezinha tá lá e faz o possível, se mata de trabalhar e não sei o quê, para comprar tudo que o jovem quer. Só que o jovem periférico, ele não tem visibilidade e perspectiva de transformações de vida. Por quê? Porque ele não tem exemplos ao redor dele. Ele não tem um tio que conseguiu vencer pelo estudo. Ele não tem um amigo que foi para a faculdade ou que está ocupando um cargo de gerência. Ele não tem quem se espelhar. E aí chega o crime. Aí o cara tá lá na escola ganhando pé de meia de 200 e poucos reais, não lembro agora o valor. Aí o crime vai, cara, eu vou te dar R$ 1.000 por mês. E entrega a arma na mão do pivete, do adolescente, ele não vai. Ele não vai. Vai. E quer dizer porque ele é ruim? Até ali não, porque ninguém nasce ruim. Ninguém, nenhuma mãe pare um menino e acha que esse menino vai entrar pro crime. Ou eu tô errado? O que a gente tem que fazer como sociedade é achar que punitivismo e vingança vai resolver. Porque não vai. Esse adolescente ele vai sair do sistema socioeducativo. O adulto que é preso, ele um dia, uma hora, ele vai sair da cadeia. E ele vai para a rua. Só que ele não aprendeu nenhuma profissão, ele não estudou lá dentro. E quando isso acontece, é raro ele conseguir uma realocação no mercado de trabalho. Não consegue, porque as empresas não dão. Porque uma das primeiras coisas que as empresas pedem é a ficha criminal do cara.
E aí eu entendo que a gente vive numa sociedade do medo. Eu entendo, de verdade eu entendo. Eu entendo que a gente vive na sociedade do medo. Eu entendo, eu tenho medo. Quando eu vejo dois caras na rua, na moto, eu pô, fico cagando de medo. Quando eu tô indo pra academia, quando eu vejo o cara na bicicleta, eu fico com medo. Porque o racismo estrutural está em todos nós, em determinados momentos da nossa vida. Mas eu vou te perguntar de todo coração, o que está sendo feito hoje como medidas transformadoras sociais de combate à violência, segurança pública, está resolvendo? Não. Então, se o Estado chegar mais forte, porque a iniciativa privada não vai resolver. Desculpa, não vai. A iniciativa privada ela não vai entrar dentro da favela. Porque não dá renda, não dá lucro. Por mais que a favela consuma, ela não consome como se quem estivesse ali num bairro bonitinho, de classe média, cheio de apartamentos, não sei o que, bem iluminado, com saneamento básico. Não dá, a favela não dá lucro, gente. Então a iniciativa privada não vai estar lá. Então o poder público tem que chegar lá com escola bonita, grande, qualidade, sabe? Com saneamento básico, com iluminação de qualidade, porque ruas iluminadas são ruas mais seguras. Tem que ter, sim, política de permanência que ajude o pai, a mãe e o adolescente a permanecerem na escola. E aí sim pode ter, não me oponho a isso nesse determinado momento histórico, em ter ali uma parceria público-privada entre o Estado, entre as escolas, para que quando esse adolescente ele saia da escola, ou até mesmo dentro da escola, uma escola profissionalizante, ele vá se inserir em um emprego. Escola de tempo integral, ou se é escola regular, no período da tarde, que tem as outras atividades, ou que tem uma quadra para esse adolescente brincar. Veja, em algum momento aqui eu falei de pena, ou de dó, ou que ele não deveria ser punido. Não, quem comete crime, quem comete erro tem que ser punido. Mas o nosso ódio, nossa vingança sempre é contra o preto e contra o pobre. Eu não vi ninguém falando que bandido morto, bandido bom é bandido morto, pro Paulo Lema, que deu um golpe de 40 bi nas americanas e nas pessoas. Eu não vejo ninguém falando de bandido bom e bandido morto quando um político branco é preso. Ou anda de tornozeleira. Ninguém fala. Há uma seletividade sobre a sociedade em quem deve pagar nas piores prisões, sem nenhuma dignidade humana, tratado com violência, e essa pessoa vai voltar para a sociedade mais violenta ainda, e não essa mesma perspectiva com a gente branca. Então veja como até as nossas soluções elas perpassam pelo racismo estrutural. A reflexão que fica hoje é essa. O que nós estamos fazendo está dando certo? O que eu falei como possibilidade de soluções parece absurdo. Ah, mas isso não vai acontecer, depende da gente também. Nós temos que nos entendermos como classes trabalhadoras, que somos, nos unirmos e cobrarmos as pessoas que nós votamos, buscarmos espaço dentro da política, vai buscar política pública para isso, parar de dar dinheiro para rentista que não faz nada e colocar esse dinheiro, esse 1 trilhão que a gente paga de rentismo, na favela, nas periferias. Porque a favela não venceu, gente. Desculpa, a favela não venceu. A favela continua sendo massacrada todo dia pelo Estado e pelo crime. É isso, meus queridos. Se você chegou até aqui, se fez sentido o que eu falei, deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos quase aí na meta dos 300. E é isso. Obrigado a todos e a todas. Nos vemos nas próximas. Obrigado. Fui.